Estou aqui representando a Zootech hoje. A Zootech Consultorias é uma empresa júnior da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. É uma associação sem fins lucrativos. E hoje a gente está na segunda fase do nosso Zootech Live. A primeira fase foi no Instagram da empresa júnior. E hoje a gente vai contar com a presença da Heloísa Lanferdini. E para mediar a live com a gente convidou o nosso docente Leonardo. Ele tem graduação e mestrado em zootecnia pela UFVJM e tem doutorado pela Universidade Federal de Lavras. Por favor, Leonardo. Hoje estou aqui a convite do pessoal da Zootech, né, consultorias, tentar mediar um pouco aqui a live, né, que a gente planejou, né, para esse momento de isolamento. Então, nós vamos ter uma sequência até o final do mês falando sobre suinocultura aqui no canal da Zootech. E hoje nós, para iniciarmos, né, teremos a Heloísa Lanferdini, que ela é uma zootecnista e mestre em zootecnia pela Universidade Federal de Santa Maria, fez doutorado lá em zootecnia na Federal de Lavras, né? E hoje ela está atuando como nutricionista na Seara Alimentos. Então, ela vai falar um pouco para a gente aqui sobre como que é essa parte de nutrição de suínos dentro de uma grande empresa, né? Como que isso funciona. Então, peço que todos aí prestem bastante atenção e possam tirar as dúvidas, né? Que é um tema bem importante, né, e bem atual, no qual ela vai explicar, porque depende de custos, quais alimentos são utilizados. Então, deixar a palavra aqui com ela, então, Heloísa. Boa noite. Vocês estão ouvindo bem? Está tudo ok? Estou ouvindo. Sim. Tudo ok. Boa noite, pessoal. Muito obrigada, pessoal, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com todo mundo. Espero que seja bem proveitoso, e eu estou com uma baita responsabilidade, já que eu sou a primeira do pessoal que vai, da série de lives que terão pela frente. Mas muito obrigada, professor Leonardo, muito obrigada pela equipe da empresa Júnior, da Zootech Consultorias. Muito obrigada, e eu acho que eu já coloco a apresentação aqui, vou compartilhar com você, só um minutinho. Só para lembrar aí, todo mundo, quem quiser tirar dúvidas, pode ir anotando as dúvidas e fazendo aí no chat, que no final a gente vai tirar essas dúvidas com a Heloísa, tá bom? Bom, pessoal, a apresentação ela vai estar muito baseada na rotina das nossas atividades dentro da empresa. Então, ela é bem prática, ela não tem tanto conceito, ela é mais vinculada com o nosso dia a dia. Falando sobre a estrutura um pouquinho da nutrição dentro da Seara, o responsável pela gerência de nutrição é o Keisuke Muramatsu. Dentro dessa gerência de nutrição tem a equipe de nutricionistas, são 2 de suínos e 3 de aves. Tem mais uma equipe de rações, que a gente chama, que é voltada a processo, a manutenção e a regulatório de fábrica de ração. Tem mais uma equipe que é responsável pelos laboratórios. Então, eles estão focados em todas as análises que são feitas em matéria-prima e em ração também, dentro das fábricas, e dentro de alguns laboratórios que são externos. Tem mais uma equipe que é voltada à pesquisa, então, eles são responsáveis pela execução dos projetos que são feitos internamente, e tem mais uma parte que está vinculada mais a regulatório na parte de matéria-prima, no que diz a registro de produtos, a conferir se
se está tudo ok com a documentação dos produtos para uso interno, e também que dá um suporte enorme, principalmente para os nutricionistas, na questão de sistemas, em trabalhar vantagens ou ferramentas que auxiliem o nosso trabalho. Então, é uma equipe que faz parte da gerência de nutrição dentro da empresa, e cada um tem a sua função, mas é muita interação entre todas essas áreas. Na verdade, a equipe de nutrição em si, ela tem uma interação muito grande com várias áreas dentro da empresa. Vocês vão ver durante a apresentação que eu vou focar em várias equipes junto conosco. A gente interage bastante com a equipe de suprimentos, que é o setor responsável por toda a compra de matéria-prima, compra de qualquer coisa que for necessária, na verdade. Eles são relacionados à compra, a toda essa negociação que tem por trás de matérias-primas, de insumos, de materiais que são necessários para o laboratório. Então, tem bastante interação com eles. Tem bastante interação com a equipe de gestão de fornecedores. A gestão de fornecedores é uma equipe que está no desenvolvimento, trata de melhorias com fornecedores, desenvolvimento de novos fornecedores. Então, eles têm uma relação direta com os fornecedores e com algumas melhorias. A gente interage bastante também com toda a equipe de fábrica de ração, e a fábrica de ração é toda a equipe realmente, desde a pessoa que está lá fazendo classificação do milho que está chegando, desde o coordenador da fábrica, programador de matéria-prima, programador de ração, toda a equipe de controle de qualidade. Então, temos contato com todos eles, de todas as fábricas, e também com toda a equipe do campo. Então, com todas as áreas, todas as pessoas que estão envolvidas com as granjas, nós acabamos nos relacionando de alguma forma. Então, o trabalho do nutricionista em si, ele é bem amplo e bem dinâmico. Tem algumas rotinas que a gente faz no decorrer do mês, mas o trabalho em si, ele é bem dinâmico. Então, eu vou dar uma pincelada em tudo isso para vocês terem uma noção de como é que as coisas são organizadas, digamos assim, ou como é que são as interações durante a apresentação. Para começar, vou falar um pouquinho sobre alguns números da empresa, até para vocês terem uma noção da proporção da empresa. A Seara Alimentos, ela faz parte do grupo JBS, e ela corresponde às áreas de nutrição, de produção de suínos e aves aqui no Brasil. Então, suínos e aves, toda a produção aqui no Brasil está linkada com a Seara, que faz parte do grupo JBS. E aqui eu estou trazendo um pouquinho dos abates diários que tem na empresa. No frango de corte, são de 4 a 4,5 milhões de frangos por dia abatidos. Suínos, são 22 mil suínos por dia. E temos uma unidade de perus com abate de 20 mil perus por dia. Essa produção de animais, elas são atendidas por 41 fábricas de ração. São fábricas que têm, de certa forma, uma proporção pequena, elas não têm uma produção gigante, não são fábricas grandes, mas somando todas elas representam uma produção de 600 mil toneladas de ração por mês. Então, tem um volume alto de ração que é produzido por mês. E aqui só trazendo um pouco de volumes de matérias-primas que são consumidos durante o mês. Aqui esses volumes, eles são em toneladas por mês. Então, o milho é quase 400 mil toneladas por mês, farelo de soja 135 mil, o óleo 13 mil, aqui tem os aminoácidos, minerais, vitaminas e os outros aditivos. Isso é o que gira na empresa por mês.
E vocês sabem que a nutrição do suíno, do frango, ele representa o maior custo de produção, né? Então, todos esses volumes de matéria-prima, eles estão linkados a um custo, a um preço, a um valor em reais muito grande. Então, nessa área, gira na empresa 8,5 bilhões por ano. E por ser uma área que tem muito valor agregado, a questão de custo é muito discutida, de quanto a gente vai gastar com isso ou com aquilo, é muito discutida em todos os momentos do dia a dia, das nossas atividades, das alterações que são feitas. Custo é um fator bem importante. Depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Então, para a empresa, o objetivo final é produzir carne. Esse é o objetivo final. Então, a gente tem que aproveitar as matérias-primas que a gente tem, produzir uma ração com qualidade, adequar os manejos que tem nas granjas, porque o objetivo principal é produzir carne. É isso que vai dar a rentabilidade e a viabilidade da empresa. E como é que, em termos de nutrição, a gente trabalha pensando nisso? A gente pode trabalhar em termos de formulação com diferentes estratégias. A primeira que eu trago aqui, a gente poderia trabalhar com programas nutricionais que valorizassem a máxima eficiência em custo de formulação. O que seria isso? Eu só iria pensar em custo de ração. Então, eu ia querer trabalhar com uma ração bem barata, com um custo bem baixo, mais baixo possível, porque eu estou pensando somente em custo de ração, em custo de formulação. Eu não iria olhar para os outros fatores. A outra janelinha aqui, que pode ser uma outra forma de trabalhar também, é obtendo o menor custo alimentar de suínos e aves. Nessa categoria, a gente já leva em consideração, além do custo de formulação, o custo que está relacionado à conversão alimentar do suíno ou do frango também. Então, ele leva em consideração não só a formulação de ração, mas também o resultado que está acontecendo lá no campo. E temos uma terceira etapa, que é maximizar o retorno da cadeia. Esse terceiro programa alimentar, como elaborar o programa alimentar, ele está relacionado a considerar tanto formulação quanto conversão alimentar e também alguma característica que seja relacionada à parte mais de frigorífico, de carne em si. Pode ser rendimento, pode ser alguma qualidade, pode ser a produção de um produto específico para atingir para vender para um mercado específico. Então, pode ser que a nutrição seja voltada com esse foco. Hoje, dentro da Seara, a gente trabalha principalmente pensando em custo alimentar, que é nessa parte. Por que se trabalha mais nessa área? Porque, de certa forma, mensurar o custo alimentar que leva só a parte do campo é um pouco mais fácil, são dados que a gente tem mais na mão. Mas já tem algumas unidades ou algumas áreas que já está pensando e provavelmente vamos migrar, pelo menos em algumas unidades, para pensar em maximizar o retorno da cadeia, porque tem muita oportunidade que vale a pena pensar também nos resultados de frigorífico. Já tem um pouquinho disso na empresa, mas a gente ainda tem muita oportunidade de ganhar evoluindo para trabalhar no máximo retorno da empresa. Pensando em nutrição de suínos, como é que são definidas as especificações nutricionais dentro da Seara? Tem várias frentes. Pode-se dizer que a gente se baseia em todas as informações que tem das principais tabelas que tem disponível, que é o NRC, é o Rostanho, é as tabelas do INRA, são essas tabelas tradicionais que todo mundo tem acesso. Então, elas também fazem parte do trabalho que a gente faz
definir a especificação nutricional, que é a exigência do animal, o quanto que o animal precisa de lisina para expressar o seu máximo potencial de desempenho ou expressar o seu máximo custo, o seu melhor custo alimentar. Então, a gente se baseia nessas tabelas, que são de conhecimento geral, e também em pesquisas que são feitas internamente, em conhecimento técnico e em pesquisas científicas em artigos que são publicados. Vou falar um pouquinho mais sobre alguns pontos de especificação nutricional. Quando a gente fala de conhecimento técnico, é a gente conhecer as características do animal que a gente está trabalhando, da espécie que a gente está trabalhando, e principalmente da fase que a gente está trabalhando. É conhecer como é que é a fisiologia do animal na fase de gestação, na fase de lactação, para o suíno em crescimento, terminação, em fase de creche, na fase pós-desmame. Então, tu conhecer como é que é a fisiologia do teu animal para saber como é que tu tem que trabalhar, tanto em especificações nutricionais, como também em consumo de muitas matérias-primas, o quanto tu pode destinar elas. Então, isso é conhecimento técnico, é tu conhecer a espécie que tu vai estar trabalhando e também exatamente a fase que tu está formulando a ração. Pensando em mantença, em deposição de proteína, em deposição de gordura, todos esses fatores. Outro ponto importante quando se fala em especificação nutricional da dieta é conhecer o consumo. Tem que conhecer o quanto o teu animal consome em cada fase. O animal que está lá na granja, quanto está consumindo na fase de creche, no início da terminação, na fase de lactação, porque os teus níveis nutricionais, eles vão estar relacionados ao consumo do animal. O importante é a gente atender a exigência do animal em gramas por dia, então em consumo desse nutriente. E as pesquisas internas, elas nos auxiliam muito em tirar muitas dúvidas que a gente tem. A gente não consegue fazer todos os trabalhos que a gente gostaria internamente, mas hoje a gente já tem capacidade de fazer muita coisa internamente. Em suínos, a gente tem 2 creches que a gente roda experimentos o tempo inteiro, um atrás do outro. Uma das creches tem 28 baias e a outra tem 56 baias. Tem uma terminação que também roda o tempo inteiro o teste, que tem 36 baias. E a gente tem algumas que elas também, em algum momento, elas nos auxiliam em alguns testes. Como eu falei, quando eu falei da equipe de nutrição, tem uma equipe de pesquisa linkada na equipe de nutrição, e eles conduzem todo esse experimento, mas o nutricionista ele tem responsabilidade quanto a definir protocolos. Eu preciso saber qual que é o melhor nível da lisina na fase de creche. Então, a gente desenha o protocolo de como a gente quer conduzir esse teste e repassa para essa equipe de pesquisa para conduzir. Nessas granjas, elas são granjas comerciais, a gente não tem um centro de pesquisa em suínos, em frango já tem, em suínos ainda não. Não tem, então, um centro específico, mas a gente tem granjas granjas comerciais, e que os integrados são nossos muito mais parceiros, porque eles nos deixam entrar e fazer todo esse manejo para conduzir essas pesquisas. Mas nessas granjas, a gente avalia tantos níveis nutricionais, curvas de consumo de arraçoamento, manejos diferentes de arraçoamento, testa muito aditivo para ver viabilidade, para ver como ele se comporta em resultado no campo. Então, essas pesquisas mais básicas a gente consegue conduzir. Quando tem que fazer alguma pesquisa mais elaborada, a gente tem que fazer externamente. Em OPD, que é com leitão ou em matrizes, os experimentos,
A gente faz internamente também, mas como é um setor que gera muito dado, muita informação, então tem muito mais coleta de dado, tem muito mais manejo, mais intenso, a gente sempre faz essas pesquisas com alguma parceria, seja uma parceria com alguma empresa, seja em parceria com alguma universidade, com algum trabalho que tenha interesses afins. Então, eu quero testar um aditivo na lactação, porque eu acho que pode ser importante para a fêmea, mas eu preciso medir qual é o impacto dele. Então, a gente acha alguma universidade, talvez tenha algum aluno de mestrado que queira fazer algum trabalho nessa área, e juntos a gente desenha o protocolo e trabalhamos com a condução do experimento, que é feito internamente dentro da empresa também, mas com a parceria de alguma universidade ou de alguma empresa para conduzir testes em UPD. Dentro da empresa, a gente tem parcerias com várias universidades, tem parceria com a Embrapa para conduzir vários testes que também a gente não tem condição de conduzir internamente. Mas essas pesquisas, elas nos trazem muita informação que são muito importantes na tomada de decisão. Então, elas nos ajudam também a definir as especificações técnicas que são incluídas na formulação. E, então, como é que a gente junta todas essas informações? A gente vai levar mais coisa em consideração. Para fazer a formulação da ração, a gente tem que pensar um pouquinho na fábrica de ração que a gente vai estar produzindo essa ração, em conhecer o tipo de matéria-prima que essa fábrica de ração consegue receber. Tem fábricas de ração que são bem restritas, elas conseguem receber poucas matérias-primas, então elas vão receber milho e farelo de soja, mais os aditivos que tem, que inclui vitaminas, minerais, fosfato, calcário, essa formulação mais básica, porque ela não tem condição de receber outras matérias-primas. Agora, tem fábricas de ração que elas têm uma condição muito melhor, então ela é muito mais flexível, eu consigo colocar mais matérias-primas, consigo trabalhar com alternativos e consigo fazer uma fórmula mais dinâmica, digamos assim. Tudo na empresa tem padrões que devem ser seguidos, então todas essas matérias-primas, para ser recebida dentro das fábricas de ração, ela tem uma especificação técnica que deve ser seguida, e tem uma série de regras vinculadas a legislações que também precisam ser seguidas. Para a formulação também é considerado o processo fabril em si, se eu estou fazendo uma fórmula para uma fábrica de ração que é farelada ou pelletizada, tem essas diferenças. E também leva em consideração alguns fatores que estão mais relacionados ao campo. Pode ser manejo, estrutura de campo, sazonalidade, densidade, são fatores que vão interferir no consumo, na mantença ou no desempenho dos animais. Aqui, como exemplo para vocês, por exemplo, na fase de gestação, a gente sabe que tem uma diferença entre a fase inicial da gestação, o quanto o animal precisa consumir de nutrientes na fase inicial da gestação, e o quanto ele precisa consumir no final da gestação. O ideal seria a gente trabalhar com 2 dietas para atender bem essa especificação. Mas hoje, dentro da empresa, a maioria das granjas, elas não conseguem trabalhar com 2 rações. Então, eu, como nutricionista, não posso fazer aquilo que eu desejo para essa fase. Eu vou ter que trabalhar de uma forma diferente e da melhor maneira possível, com uma dieta única, atender todas as exigências. Então, eu vou trabalhar com volume de ração e tentar equilibrar da melhor forma possível a minha especificação com aquilo que o animal precisa e consumo de ração. Então, são fatores externos, são fatores característicos das granjas da empresa que vão estar influenciando na especificação da dieta.
E tudo isso também vai estar vinculado com o custo alimentar. Eu vou definir o melhor nível pensando no meu maior retorno, é quando tem o melhor custo alimentar, que é o custo da ração versus vezes a conversão alimentar que eu tive lá no campo. Então, eu sempre vou levar em consideração o custo alimentar para definir alguma especificação. Entrando mais na parte de formulação, exatamente dita, quando a gente monta a fórmula, agora que a gente já conversou bastante sobre a exigência do animal, sobre as especificações nutricionais. Então, a formulação, ela é uma análise combinatória gigante, vai combinando várias matérias-primas para atender aquela exigência do animal, para atender aquele consumo de lisina, aquele consumo de vitamina, de mineral e de todos os nutrientes. Então, na formulação de ração, vai ter uma série de ingredientes disponíveis em cada fábrica de ração, considerando as características de cada fábrica, como eu conversei com vocês anteriormente, e essas matérias-primas, elas podem estar disponíveis, completamente disponível o volume que a gente quiser, ou elas podem ter alguma limitação de volume. Por exemplo, se eu trabalhar com volume, aqui, inclusive, tem farelo de arroz, ele é um alternativo. Eu só vou trabalhar com farelo de arroz na formulação quando ele for viável. Isso faz parte da característica de um alternativo. Ele tem que me dar algum retorno para ele ser considerado um alternativo. Então, eu só vou trabalhar com essa matéria-prima se ela for viável. E aqui é uma interação intensa com os suprimentos, porque eles vão chegar para nós a todo momento dizendo: eu tenho uma oferta de trigo a tanto, é viável em tal fábrica de ração? Então, você vai simular na fórmula, ver se entra, não entra, se vale a pena incluir matéria-prima, e aí vai verificar com a fábrica de ração se a fábrica tem condição de estocar aquela matéria-prima e processar ela para incluir ela na ração. Então, ali é uma interação já feita com uma certa frequência com os suprimentos. E, às vezes, esse alternativo tem um volume limitado, que a gente vai ter que, então, trabalhar ele na formulação de uma forma limitada. Mas, enfim, que as matérias-primas, elas têm uma série delas que podem estar disponíveis. Todas essas matérias-primas, elas têm especificações. Então, aqui está abrindo a especificação do farelo de soja, por exemplo. Então, tem toda a característica da composição dessa matéria-prima. Então, cada matéria-prima tem a sua especificação, tem a sua informação. Depois vou entrar um pouquinho mais de detalhe para vocês como é que é essa parte de atualização de cada matéria-prima em termos de composição nutricional. As fórmulas, por rotina, elas são atualizadas mensalmente. Na última semana do mês, como rotina, os nutricionistas atualizam a fórmula para o mês seguinte, considerando os custos das matérias-primas que vão ter disponíveis no mês que vem, os volumes e a produção de ração. Com isso, a gente vai gerar o volume de matéria-prima necessário para os suprimentos fazer a compra das matérias-primas para abastecer as fábricas para o mês seguinte. E então, essa é uma atualização feita rotineiramente. A gente atualiza a matriz nutricional, atualiza preço, atualiza volume de ração a ser produzido e gera os volumes de rações de matérias-primas necessários para compra e também a nova formulação que a fábrica vai trabalhar no decorrer do mês. Porém, é rotineiro também, durante o mês sempre acontece, ou é comum acontecer, algumas alterações na fórmula, seja porque faltou alguma matéria-prima, seja porque às vezes teve alguma alteração, por exemplo, trocou a lisina líquida pela lisina em pó na fábrica, então eu vou ter que atualizar a fórmula para atender
a exigência considerando essa outra matéria-prima. Ah, faltou um alternativo, vou rodar outra fórmula também. Pode ser também que o farelo de soja, eles estavam recebendo o farelo de soja a 46 de proteína e, de repente, o fornecedor começou a entregar a 47. Então, vai adequar as fórmulas para essa nova característica do farelo de soja. E assim por diante. Sempre que tiver alguma alteração, vai ser gerada uma outra fórmula para as fábricas de ração. E é o nutricionista que vai gerir isso. Como eu falei com vocês, a gente interage com muitas equipes, e uma das equipes que, digamos assim, tem um papel importantíssimo para a nutrição é a equipe de qualidade de controle de qualidade, que fica nas fábricas de ração. Eles fazem todo o controle de qualidade, tem uma pessoa responsável, mas é uma equipe por trás disso, tanto de recebimento de matéria-prima, quanto de produção de ração. Então, essa equipe, ela é responsável por nos relatar todo evento que aconteça com matéria-prima que não seja dentro da especificação técnica para aquela matéria-prima. Por exemplo, eu tenho um milho que eu faço a classificação dele, eu tenho o quanto que pode ter as minhas tolerâncias, né, qual que é o padrão que eu tenho que atender, o quanto que eu posso aceitar de variados. Por exemplo, tudo que tiver dentro do padrão é recebido na fábrica e segue o processo normal. Sempre que não atender o padrão que está estabelecido, o controle de qualidade vai entrar em contato com a equipe de nutrição para definir qual que é o parecer sobre aquela carga. Então, juntos vão tomar a decisão sobre receber ou recusar a carga. Recusou o problema, ok. Se receber, tem que saber o como conduzir, dependendo qual que é a diferença no controle de qualidade. Então, aqui eu trago alguns exemplos, por exemplo, uma carga de milho com mofo, com bolor. Então, não é só... Nas análises de recebimento, entrando um pouco mais em detalhes sobre isso, pode ser feita a classificação do grão, no caso do milho, e de todos esses outros grãos, sorgo, trigo, também tem classificação. Tem algumas matérias-primas que são feitas análises de granulometria, de impureza, que é o caso das gorduras, aqui a gente vê que tem uma gordura com bastante impureza, de NIR bromatológico, que é o caso da proteína para o farelo de soja. Então, cada matéria-prima tem a sua característica que é específica, avaliada no recebimento. E, além dessas características específicas, sempre são feitas análises de características que são padrão ou não da matéria-prima. Por exemplo, esse milho não é normal ter esses bolores, isso não é a característica do produto. Então, o controle de qualidade vai entrar em contato com a nutrição dizendo, aqui tem um milho com uma característica que está com bolor, vai mandar foto, e aí fica a cargo do nutricionista receber ou recusar a carga. Aqui também tem um outro produto que estavam recebendo com uma padrão de cor e começou a receber outro. Isso é normal? Não é? O que está acontecendo? É outra matéria-prima? Então, interage com a equipe de nutrição também para ver se recebe ou não recebe. Então, toda a parte de sensorial, que a gente chama, que é cor diferente, é produto molhado, mofado, é um cheiro diferente, também entra nessa avaliação. É uma interação que é feita entre os controles de qualidade das fábricas de ração e a equipe de nutrição da empresa para a definição sobre recebimento ou não da carga. Então, as matérias-primas passam por todas essas verificações. Por quê? Porque não tem como condição de receber um milho como esse, ou eu não saber qual que é a característica ou qual que é a diferença entre esses dois produtos,
ou eu estar recebendo uma gordura que tem bastante impureza, que vai trazer muito problema, tanto em processo de fabricação de ração, quanto em qualidade dessa matéria-prima também. Então, são todos fatores que são extremamente importantes no processo. Aqui falando sobre bromatologia de ingredientes, e depois também a gente fala de ração. A empresa tem 34 NIR. É um equipamento, para quem não conhece, que ele faz uma leitura rápida e bastante precisa, quando bem calibrado, de matéria-prima e de ração. Ele faz uma inferência do valor de proteína, de gordura, de fibra, de umidade, tudo em função da curva que está alimentada nesse NIR. Então, dentro da empresa, a gente tem uma equipe que é responsável por todas as atualizações, o desenvolvimento de curvas de matérias-primas, de ração. Então, a gente tem bastante informação e bastante matéria-prima que a gente já consegue fazer leitura pelo NIR. Então, temos 34 NIR dentro da empresa e eles são espalhados por várias unidades. Eu esqueci de comentar no início até sobre as unidades de suínos, mas eu vou aproveitar esse gráfico e mostrar aqui para vocês. Suínos tem 4 unidades frigoríficos, que eu falo agora, no Rio Grande do Sul. Esses frigoríficos, eles têm... Mentira, são 3 unidades, estou mentindo para vocês. São 3 unidades no Rio Grande do Sul, e no total são 5 fábricas de ração que atendem essas 3 unidades que tem no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina são mais 3 unidades, são 3 frigoríficos também, e aí, nesse caso, são 3 fábricas de ração. Temos que atendem suínos, nesse caso. Em suínos, tem mais um frigorífico e uma fábrica de ração no Paraná, e mais um frigorífico e uma fábrica de ração no Mato Grosso do Sul. Então, os suínos ficam nesses 4 estados, e o frango ele está um pouco mais espalhado pelo Brasil. E as principais, então, fábricas de rações, também que estão desenhadas nesse gráfico, são as que têm os 34 NIRs que a gente utiliza. O NIR, ele permite que a gente monte esse banco de dados. Então, eu tenho a farelo de soja, por exemplo, toda a carga que é recebida é coletada à amostra, seguindo um procedimento de amostragem, e a gente faz análise NIR antes do recebimento dessa carga. Então, a gente monta bancos de dados enormes com todas as informações sobre as cargas de farelo de soja de cada fábrica de ração. Então, são essas características aqui: proteína, gordura, matéria mineral, que é por inferência, FDN, FDA, a fibra bruta e umidade. Então, o NIR, de uma forma rápida, ele nos dá todas essas informações de carga a carga. E o que uma das grandes vantagens do NIR, além de eu estar mensurando qualidade, mas em termos de nutrição, é que eu consigo fazer esses gráficos de comportamento, eu consigo ir acompanhando o comportamento de cada matéria-prima, como ela vai evoluindo. Aqui são resultados de cargas de farelo de soja. Farelo de soja, esse gráfico aqui é proteína, esse gráfico aqui é gordura. Então, a gente vê que tem uma fase aqui em que a fábrica estava recebendo um farelo de soja com bastante variação entre as cargas e uma variação tendendo a ficar com um nível mais superior. A partir do momento aqui, teve uma mudança de comportamento, os resultados de proteína começaram a ficar, de certa forma mais baixos, mas com menos variação entre eles. Então, a partir daqui, teve-se essa quebra. Pode ter alterado um fornecedor, pode ter sido alguma adequação no fornecedor que estabilizou o processo dele.
Então, quando a gente tem essas variações, a gente consegue analisar carga a carga, a gente consegue fazer um ajuste de fórmula para aproveitar exatamente aquilo que a fábrica está recebendo como características do farelo de soja. Então, eu faço uma adequação na formulação de ração. Aqui, esse é um exemplo para proteína. Para gordura, é a mesma relação. Aqui ela teve um comportamento muito semelhante. Estava com um perfil para baixo, digamos assim, com um resultado um pouco mais baixo e com bastante variação. E depois dessa mudança que aconteceu aqui, seja de fornecedor ou de adequação do fornecedor, estabilizou num valor superior. Então, já vou estar adequando a formulação para esses dois componentes. Falando em classificação de grãos, por que é importante fazer a classificação de grãos? Eu recebo um milho. Qual que é a diferença, digamos, de receber um milho dentro do padrão, que é o estabelecido pela empresa, e um fora do padrão? É que eu vou ter diferentes condições de energia. Esse milho vai fornecer diferentes energias, vai ter um volume, um valor diferente de energia, porque vai estar com maior quantidade de grãos avariados, vai perder valor nutricional. E quando perde valor nutricional, e entre eu corrigir ou não corrigir, por estar recebendo por causa de uma classificação diferente, isso pode estar impactando, esse exemplo, pode estar impactando em 45 quilocal na energia que eu estou fechando a ração. E o que vai significar essas 45 quilocal? Ou eu vou deixar refletir em redução de desempenho, e isso é perder dinheiro também, se eu não corrigir isso, ou eu vou adequar minha formulação para corrigir esse desvio se eu recebi aquelas cargas que estão fora da classificação padrão. Então, também vou ter um custo adequado para adequar a minha formulação por causa daquela matéria-prima que foi recebida fora do padrão. Então, é uma decisão que o nutricionista tem que tomar. O quanto que vai impactar ou a campo ou na minha formulação se eu receber aquela matéria-prima fora do padrão. Seja milho, seja farelo de soja, seja qualquer uma das matérias-primas. Então, por isso que o controle de qualidade sempre acaba interagindo com o nutricionista nessa questão de matéria-prima com uma qualidade inferior, que não está atendendo o padrão, porque o nutricionista vai ter que tomar a decisão entre vale a pena eu receber essa matéria-prima, o quanto eu vou estar perdendo, seja ele em custo de formulação, seja ele em resultado de desempenho. Então, tem que levar em consideração isso. Falando em ração, também a gente utiliza o NIR para fazer os acompanhamentos de resultados após a ração estar produzida, para ver se atende à especificação daquela fórmula. Então, também são feitos os acompanhamentos. E eu trouxe um gráfico aqui, porque ele tem vários comportamentos aqui para a gente dar uma avaliada. Esse gráfico, ele está avaliando a proteína da ração. Nem lembro qual que é a ração, mas enfim, está avaliando proteína. Essa linha 0 aqui é quando atende exatamente a minha especificação que eu formulei. E tem aqui uma tolerância que é aceita entre máximo e mínimo. Então, o que é o normal? O normal é que as produções de rações elas fiquem variando ao redor daquilo que eu formulei. Aqui próximo do zero, para cima, para baixo, ele vai ter sempre essa variaçãozinha ali. Agora vocês veem que chega um momento que os resultados tendem a ficar sempre para cima do resultado esperado. Então, ele está com uma tendência, o resultado sempre ficar superior àquilo que é o esperado. O que pode estar acontecendo aqui? Pode ser que entrou uma matéria-prima com um valor de proteína
acima daquilo que estava formulado, então tem que fazer um ajuste, ou pode ser que tenha alguma falha na fábrica de ração, no processo de produção dessas rações. Por exemplo, que esteja dosando mais farelo de soja daquilo que está pedindo na fórmula. Ou, sei lá, que teve uma mistura do farelo de soja no milho e que está fazendo que a proteína da ração fique um pouco mais alta. Então, a gente consegue ver que tem uma tendência aqui a ficar mais alta. E a Aztec chega um momento que começa a dar pontos fora do padrão, digamos assim, fora da nossa tolerância. Então, provavelmente, ou tem algum desvio de fábrica grande, ou tem matéria-prima de qualidade, com uma qualidade diferente daquilo que está na fórmula. Então, provavelmente, nesse gráfico aqui, teve uma intervenção por aqui, em que foi ajustado, seja o processo de fabricação, seja a formulação, e os níveis voltaram a ficar dentro da faixa, digamos, da variação esperada, que é variar para cima e para baixo do valor padrão. E aqui a gente vê que tem um ponto bem fora. Por ser só um ponto, é provável que tenha sido alguma coisa bem específica daquela produção. Então, tem que interagir com a fábrica de ração para tentar entender o que aconteceu na produção dessa ração aqui, especificamente, e entender o que aconteceu para a gente evitar o problema futuramente. Então, com o NIR, a gente consegue fazer todo esse acompanhamento, seja o controle de qualidade da fábrica de ração, seja o nutricionista, todo mundo fica um pouco de olho na evolução desses resultados. E em ração, a gente tem uma série de análises, da mesma forma como matéria-prima. A gente tem rotinas de análise, seja elas bromatológicas, seja PDI, DGM, uma série de outras análises de rotina que vai acompanhando. E cada fase tem as suas características. Então, é o processo que vai acompanhando sempre, porque isso pode refletir lá no resultado do campo. Falando em custo, um pouquinho sobre custo para vocês, quando a gente fala bastante de custo alimentar, isso aqui está muito relacionado com a viabilidade financeira da empresa, com a viabilidade do produtor, porque é um trabalho conjunto, um depende do outro. Então, o produtor tem que ter o seu retorno e a empresa também tem que ter o seu retorno para todo mundo, para o processo ser viável para todo mundo e assim continuar crescendo. Então, a gente sempre faz uma avaliação de custo alimentar. Aqui, como é que é o custo alimentar? Eu tenho uma ração que custa R$900 por tonelada, que me dá uma conversão de 2,34. Eu vou ter esse custo alimentar, é um vezes o outro. Mas eu tenho uma outra ração que ela custa R$10 mais caro, mas ela também me dá 40 gramas de conversão alimentar melhor. Eu tenho uma conversão alimentar melhor. Então, o custo alimentar dela é melhor. Então, por mais que eu esteja levando, o custo alimentar dela é menor. Então, por mais que eu esteja levando R$10 na tonelada da ração, eu estou ganhando em conversão e em termos de custo alimentar é mais viável. Então, eu optaria por essa alternativa aqui, por eu ter mais retorno em termos de custo alimentar. E nessa tabela, eu só trago, tipo, quanto que o custo, a elevação de custo da ração precisa retornar em gramas de conversão alimentar, que são o resultado que tem que vir do campo. Então, para a fase de creche, se eu aumentar R$10 na tonelada da ração, eu vou ter que ter um retorno de 11 gramas na conversão alimentar lá no campo. Então, o animal vai ter que ser mais eficiente em 11 gramas. Em terminação, se eu aumentar em R$10 o custo da ração, eu vou ter que ter um retorno de 26 gramas para pagar esse investimento, para ser viável esse aumento de ração. Isso aqui são simulações, tá? Então, é só nesse exemplo que eu estou trazendo. E quando a gente fala em gramas de conversão alimentar, elas trazem um impacto
enorme para a empresa em termos financeiros. Aqui, por exemplo, a diferença de 10 gramas na conversão alimentar, na eficiência do animal lá no campo, considerando um abate de 2.000 suínos por dia, não é um abate extremamente alto, é uma planta menor, digamos 2.000 por dia. Se eu tiver uma variação de 10 gramas na conversão alimentar, vai impactar em mais de 500 mil reais por ano. Então, todas essas alterações, seja em formulação, seja em resultado de campo, elas têm um impacto grande quando tu coloca nos números da companhia, porque são muitos animais que estão vinculados com esse processo. Então, tudo tem impacto grande e a gente é responsável para conduzir da melhor forma possível. Com o campo, a nutrição tem um relacionamento intenso, o tempo inteiro, muito vinculado a resultado de desempenho zootécnico, a alteração de conversão, a alteração de consumo e de GPD. Está muito vinculado com isso, mas a nutrição acaba se envolvendo com N coisas que acontecem no campo. É um baita de um aprendizado estar numa empresa e conseguir ter a interação daquilo que tu faz na tua fórmula de ração, que tu acompanha o teu processo na fábrica de ração e tu vê o resultado no campo. Porque tu consegue ver toda a cadeia. Então, o pessoal do campo acaba interagindo muito com a equipe de nutrição. Então, sempre que tem alguma piora de conversão alimentar, a equipe de nutrição é acionada, é a primeira equipe a ser acionada. E também, quando tem algum problema de GPD, que é ganho de peso, ou de consumo de ração, também é feita uma interação. Aqui eu trouxe alguns gráficos bem de comportamento de conversão alimentar, a relação de conversão com ganho de peso, ou de consumo com o ganho de peso, mas em termos de campo, o relacionamento é até difícil dar exemplo de tanta coisa que eles nos envolvem para, de certa forma, estar auxiliando. Então, como muitas das funções do nutricionista, em termos de nutrição, está relacionada com o consumo, a gente tem que conhecer os fatores que estejam relacionados com o consumo de ração é muito importante, porque muitos dos fatores, muitas das causas que acontecem no campo estão relacionadas com esses fatores. Então, conhecer bem o consumo e os fatores que podem afetar, sejam fatores que estejam relacionados à dieta, à produção de ração, ou fatores que são relacionados com manejos feitos no campo, é extremamente importante ter um pouco de conhecimento sobre isso. E eu termino aqui trazendo uma brincadeirinha, porque independente do que esteja acontecendo no campo, a primeira a equipe a ser acionada, ela é a equipe de nutrição. Acaba sendo que todas as coisas acabam se linkando com a nutrição. Então, a gente acaba respondendo por várias coisas que acontecem no campo, seja ela relacionada com nutrição ou não. Então, eu sempre falo que a gente tem que fazer a nossa parte bem feita. Tem que garantir as nossas especificações nutricionais, as nossas fórmulas serem feitas com bastante cuidado, para que não tenha nenhum erro, porque às vezes acontece do nutricionista errar a fórmula, da fábrica de ração, acontece. Então, a gente tem que garantir o nosso processo bem feito, garantir que a fábrica de ração esteja produzindo com todos os processos adequadamente, que estejamos recebendo matérias-primas de qualidade dentro das especificações, para garantir o nosso processo e deixar o pessoal do campo trabalhar os fatores
de campo que estejam relacionados com o desempenho. Mas, enfim, a gente acaba interagindo bastante com essa rotina. Bom, pessoal, era esse o material que eu tinha preparado. Muito obrigada. E acho que agora abrimos para as perguntas ou para conversas. Obrigado, Heloísa, pela apresentação aí. Deu para esclarecer bastante coisa, né, de como que funciona dentro do sistema maior de produção, né, mostrando a influência e a qualidade da matéria-prima, né, que é uma coisa importante que vai influenciar lá na qualidade do produto final também, né? Nossa, muito! Além de influenciar também no custo que o produtor vai ter. Então, nós tivemos algumas perguntas aqui. A primeira aqui é o do Ebert. Ele perguntou, pensando no custo alimentar, vocês trabalham com mais energia na dieta com foco na conversão alimentar? Nossa, Ebert, é difícil responder essa pergunta, porque eu não sei o que quer dizer mais energia. Não, a gente não trabalha com energia alta. Vou tentar te responder dessa forma. Não é uma energia alta. Talvez seja um ponto que a gente tenha que trabalhar um pouquinho mais detalhadamente. Mas pensando em conversão alimentar, acho que a gente trabalha mais aminoácidos do que energia. Uma segunda pergunta aqui, da Gisele, né? Como você calcula o custo de oportunidade de um ingrediente? De DGS, acho que ela está apresentando. Os suprimentos, eles nos informam qual que é o valor de compra ou de oportunidade, né, de que essa matéria-prima estaria disponível e qual que é o volume que ela está disponível. E a gente tem a especificação dessa matéria-prima. Se a gente não conhece a matéria-prima por análises que a gente tem internamente, a gente vai se basear por especificações de tabelas. E aí a gente coloca rodar no programa de formulação e ver se ela está viável o uso ou não. Sei lá, o DDGS, por exemplo, ele tem que estar num valor mais baixo que o DDGS, ele interfere com várias matérias-primas, não é só com o milho, ele vai estar relacionado com a gordura também. Então, vai depender um pouco dos preços das matérias-primas tradicionais que são utilizadas na fábrica e da especificação dessa matéria-prima para ver a viabilidade, mas roda no programa de formulação para ver se é viável ou não. Acho que qualquer coisa, se eu não responder alguma pergunta, mandei a pergunta de novo. Aproveitem aí, gente. Aproveitem a oportunidade aí de estar em contato com a Heloísa, né, que está trabalhando aí nas grandes empresas. Tem essas coisas, a gente não está conversando pessoalmente, né? Tu não sabe se está respondendo a pessoa ou não. Tem uma outra pergunta aqui, Heloísa, que é do Diego. Ele está perguntando onde estão localizadas as unidades suínas, né? Se isso poderia influenciar nessa formulação e gerar um aumento no valor da dieta. Bom, eu demorei um pouquinho para mostrar onde estavam as unidades de suínos, só mostrando aquele gráfico do NIR, mas são três no Rio Grande do Sul, 3 em Santa Catarina, uma no Paraná e uma no Mato Grosso do Sul. E influenciar a formação de ração, preço tem muita influência, porque varia muito o preço de matéria-prima entre unidades do Sul, por exemplo, unidade do Mato Grosso do Sul tem muita diferença de custo de matéria-prima. Então, influencia um pouco também na viabilidade de alternativos, dependendo de onde é que está a origem desse alternativo, pode ser que seja mais viável em alguma região ou não. Por milho e farelo de soja ser mais barato no centro-oeste, as dietas, pensando em custo, elas tendem a ser mais baratas no centro-oeste do que no Rio Grande do Sul, por exemplo. E também... a gente tem algumas especificações que são bem padrões das formulações, elas são bem padrões, mas dependendo um pouco da característica da unidade, elas trabalham, a gente faz formulações um pouco mais
específicas, às vezes em momento de calor. Então, tem às vezes, apesar de a maioria das especificações ser bem padrões, em alguns momentos a gente trabalha um pouco diferente, principalmente em aditivos entre as unidades. Questão do ambiente também vai influenciar, né? A estrutura que vai ter dentro de cada localidade. Né? Exato. A gente, para a fêmea, por exemplo, a gente trabalha com umas alternativas diferentes no calor, porque começar o verão, começar a ouvir o pessoal do campo dizer que a fêmea não está consumindo, que está diminuindo a produção de leite, que os leitões estão menores, e aquele é o Então, a gente tem que trabalhar tanto com estratégias diferentes de arraçoamento no campo, como também estratégias nutricionais para tentar estimular o consumo da fêmea no calor. E assim, deu para ver lá naquela simulação que você fez, né? Uma pequena diferença ali de 10 gramas, né? Vai impactar quando a gente fala em grandes números, né? Grandes números, isso faz toda a diferença, né? É diferente quando a gente está pensando em um pequeno produtor, né? Exato. Ali, a empresa é bastante coisa, então tudo que é decisão a ser tomada tem que ter certeza da decisão, porque ela tem um impacto grande, seja ela em custo de formulação, seja ela em resultado de desempenho. Sim. Uma outra pergunta aqui, né, com relação à amostragem, né? A amostragem aqui de matéria-prima, né? Provavelmente é uma garantia de boa qualidade dos produtos? Não, quando a gente fala em boa amostragem, que tem que seguir alguns padrões para coleta de matéria de uma amostra. Por exemplo, eu estou recebendo uma carga de milho. Eu não posso ir lá e pegar um baldezinho e achar que aquela amostragem ela está correta e que vai representar a qualidade do produto. Eu tenho que pegar em pontos representativos para fazer análise e aí verificar se ele está com qualidade ou não. A amostragem ela não garante, mas se tu não pegar a amostra de forma que caracterize toda a carga que tu está recebendo, tu não pode dizer que tu está... A tua análise, ela pode ser tendenciosa. Então, o primeiro ponto é fazer uma boa amostragem. É tu coletar uma amostra representativa daquela carga. Se for em cargas de milho, é coletar em vários pontos e intercalando. Eles têm umas coisas que são bem tradicionais. E agora, se for carga em bag, cada empresa tem algum procedimento. Então, a gente tem os nossos procedimentos e qual que é a melhor forma de fazer a coleta. Mas a amostragem é extremamente importante porque ela é representativa. Ela tem que ser representativa para tu conseguir avaliar a qualidade do produto. Não quer dizer que o produto vai ter qualidade ou não. Próxima pergunta aqui, Luísa, do Marco Antônio. Com relação à nutrição de fêmea gestante, qual é a sua opinião sobre o uso de fonte de fibra nessa fase? Então, já vivi as duas experiências. Eu acho fibra importante, acho que tem um papel importante, mas hoje, diga-se de passagem, a principal fonte de fibra que tem é o farelo de trigo, pelo menos quando a gente fala em grandes escalas, né, que é o nosso caso. E por fim, que a gente acaba competindo com aves também, que utiliza o farelo de trigo para matrizes. Então, o volume dessa matéria-prima, ele é bastante alto que a gente tem que comprar. E por fim, quando a gente trabalhava com fibra, hoje a gente não trabalha com fibra na gestação. Quando a gente trabalhava com fibra, acabava que a gente recebia matéria-prima com uma qualidade muito ruim, principalmente relacionada à micotoxina. Então, a gente tinha um reflexo no campo muito ruim. A gente ficou com bastante receio na época de ajustar níveis e retirar a fibra, mas, por fim, que já faz alguns anos que a gente não trabalha com fontes de fibra na gestação e tá tudo bem. Hoje já tem algumas fontes diferentes de fibras, né, que estão em desenvolvimento e talvez ali a gente tenha oportunidades para avaliar e a gente tenha oportunidades de voltar a trabalhar
com essa característica da dieta. Não tenho a resposta quanto a elas ainda. Tem uma próxima pergunta aqui da Bárbara. É viável o uso de aditivos na ração de suínos? Depende. Depende do aditivo. E depende da tua dieta, em qual fase tu está trabalhando. Muitos aditivos enzimas são muito viáveis de utilizar, mas alguns aditivos eles têm que ser avaliados e alguns vão ser viáveis para a tua característica de granja, para a tua característica de integração, outros não. É por isso que a gente faz muito teste avaliando aditivos. Hoje tem muito aditivo, então a gente faz bastante avaliação com aditivo para ver viabilidade, para ver se tem oportunidade, com aditivo sempre como objetivo final fazer custo alimentar, porque a gente tem que pagar o investimento desse aditivo, então a gente tem que colocar na dieta que vai dar um custo a mais na ração, ele tem que dar algum retorno em conversão alimentar. E agora, quando é criado, vai depender. Aí é caso a caso. Você disse lá durante a parte de gestação, vocês conseguem trabalhar só com uma ração, certo? Uhum. Então, o que você prioriza na hora de formular dessa forma? Ai, assim, meia boca. Mas a gente trabalha bastante com arraçoamentos diferentes em cada fase para tentar adequar. A gente sabe que não fica perfeito e a gente trabalha daí faz os consumos conforme as fases. E hoje a gente tem trabalhado com volumes mais baixos de fornecimento da ração no final. São uma discussão entre... é muito forte, mas a gente já avaliou bastante, já tem unidades rodando com consumo final de gestação mais baixo e tem rodado bem, tem gerado, de certa forma, um consumo legal na lactação e que auxilia bastante na produção de leite e na qualidade do leitão. Então, para a nossa condição, tem, de certa forma, sido bem viável o uso. Mas a gente tenta regular, Léo, pelo consumo de ração. Entendi. Chegou mais uma pergunta aqui, se a ractopamina é usual ainda nas formulações. Ractopamina. Nós temos 8 unidades, a gente tem 2 que trabalham com ractopamina, que são animais que são destinados para o mercado interno. Tudo que é exportação tem que trabalhar sem, por causa da exigência dos mercados. Então, a gente trabalha com bastante cuidado nesse ponto, porque as plantas que são free ractopamina, né, que são sem ractopamina, elas têm uma série de cuidados, tanto em matéria-prima, tem controle de qualidade muito mais rigoroso, tanto na fábrica quanto nos integrados, porque tem que garantir que seja completamente sem, que não tenha ponto de contaminação. Então, ractopamina é usual para atender mercado interno. Nós, de 6 unidades, tem 2 que uso. De 8 unidades, tem 2 que uso. Uma outra pergunta aqui, qual a sua opinião sobre dieta plana na gestação? Porque eu estava conversando. Uhum. Então, eu não digo plana, né? A gente trabalha com nível intermediário no início, e aí reduz no terço médio, e no final a gente não trabalha com volume tão alto, mas ele é mais reduzido. E tem funcionado super bem. Nós tínhamos muitos problemas de fêmeas gordas, e isso ajudou um pouco, mas principalmente a principal vantagem é consumo na lactação, e na lactação a principal vantagem. Não é um volume baixo, de certa forma, mas para nós, na nossa característica, tem funcionado bem com as genéticas que a gente trabalha, tem se adaptado bem. Então, não tivemos problemas, fizemos muitas avaliações antes de implantar, porque
ela foge um pouco daquele conceito de fisiologia que a gente conhece do animal, né? Totalmente louco. Primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, eu falei, tá doido. Que história louca é essa? Mas são paradigmas que a gente acaba avaliando e vê que dá para trabalhar sem. Tem uma redução de custo, de volume de ração da gestação que a gente acaba destinando para consumo na lactação, que acaba refletindo, de certa forma, em peso de leitão de uma forma mais eficiente do que quando era feito na gestação. E você tocou aí na parte da gestação, né, que vai influenciar muito na qualidade do leitão nascido também, né? Mas, olha, não deu grandes diferenças, não, viu? Não? Não. Então, assim, um próximo tema, né, da semana que vem, que até o professor Renan que vai falar, é sobre qualidade de leitão, né? Então, ele vai falar um pouco sobre isso. Vamos ver. Renan vai brigar comigo. Vamos ver qual será a discussão com ele, então. Então, mas, enfim, Heloísa, o peso ao desmame refletiu melhor do que em peso ao nascimento. Entendi. Pelo horário aqui também, encerramos as perguntas aqui. Queria agradecer em nome da Zootec e do Departamento de Zootecnia aqui da Universidade Federal Diamantina aqui, né, dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, pela sua participação, né, aceitar o seu aceite do convite aí para ser a primeira pessoa, né? Vai ter responsabilidade. Nas nossas lives na área de suínos, né? Nós vamos ter 5 durante esse mês, todas as quartas-feiras, então quem acompanhou hoje aí, espero que tenha gostado e que acompanhe na próxima semana, tá bom? Então, agradecer mais uma vez aí. Muito obrigado pela apresentação. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Espero que, de certa forma, tenha pelo menos auxiliado para melhorar ou para conhecer um pouco mais da parte da indústria e que tenha contribuído de alguma forma para todos. Muito obrigada pelo convite e o meu contato, não sei se o pessoal conseguiu ver, mas enfim, estamos disponíveis se alguém tiver mais alguma dúvida depois. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Boa noite, gente. Meu nome é Bárbara, sou assessora de projetos da Zootec. Eu estou entrando aqui só para poder finalizar. Teve um probleminha com a nossa gerente aqui, iniciou a live, mas é só para lembrar a todos sobre o certificado. Quem fez a inscrição, o certificado vai estar liberado a 15 dias úteis e não esquecer de fazerem a inscrição aqui no formulário para você estar recebendo o certificado e agradecer a Heloísa por ter aceitado o nosso convite, agradecer ao professor Leonardo aí também por estar nos apoiando nesse projeto. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até agora e lembrando que o mês de julho será todo dedicado à suinocultura, então nos acompanhem que virão mais lives aí pela frente toda quarta-feira às 20 horas. Muito obrigada a todos, gente. Obrigado, boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite.